o governo deveria equilibrar seu orçamento. Opa! Esse aqui é um debate complicado e que é fruto de muito, enfim, de muito desafio. O governo tem que ter um orçamento equilibrado ou pode ter déficits? Ou tem que ter superávites? Vamos ver aí como é que a gente lida com esse debate a favor e contra. Um debate macroeconômico persistente refere-se às finanças do governo. E aqui o debate é pesado, porque as discussões ficam acaloradas em torno das contas públicas. Né? Sempre que o governo gasta mais que coleta de arrecadação tributária, ele cobre seu déficit orçamentário, então ele gasta mais do que arrecada, ele tem déficit. Para cobrir o seu déficit, ele precisa se financiar emitindo títulos públicos. No estudo sobre mercados financeiros, vimos como o déficit orçamentário ele afeta a poupança, o investimento e as taxas de juros. Mas o déficit orçamentário é um problema muito grande? Nosso quinto debate diz respeito a se os formuladores de política fiscal deveriam dar alta prioridade ao equilíbrio do orçamento do governo. Então, primeiro, os que são a favor. O governo deveria equilibrar seu orçamento. Será? Então vamos ver. O governo federal dos Estados Unidos está muito mais endividado hoje do que há 20 anos. Em 1980, a dívida federal era de 710 bilhões de dólares. Em 2009, 7,6 trilhões de dólares. Se dividirmos a dívida de hoje pela população, veremos que a parcela da dívida pública que cabe a cada pessoa é de aproximadamente 25 mil dólares. O efeito mais direto da dívida pública é impor um ônus às futuras gerações de contribuinte. Então, você tem um déficit hoje, porque você realizou algo hoje, mas essa dívida ela vai ser dilatada para o futuro, ela vai ser jogada para o futuro, portanto, as futuras gerações vão ter que pagar mais impostos para cobrir esse déficit. Quando essas dívidas e os juros se acumularem e chegarem a um vencimento, os futuros contribuintes se virão diante de uma difícil escolha. Poderão escolher uma combinação de impostos mais altos e menores gastos do governo para disponibilizar recursos para pagar a dívida e os juros acumulados. Então, quando você tem um Estado muito endividado, você só tem dois caminhos. O primeiro caminho é eu ter novos impostos, aumento a carga tributária para arrecadar mais, ou eu diminuo os gastos do governo, que é o que se defende muito, sobretudo pelos neoliberais. É o chamado, transformar o Estado em um Estado mínimo. Ou podem postergar o dia de ajuste de conta e aprofundar ainda mais a dívida. Ou pode pegar a dívida que está vencendo, refinanciar com mais juros e jogar essa dívida para o futuro, tomando, portanto, novos empréstimos para pagar a dívida antiga e os juros. Essencialmente, quando o governo incorre em um déficit orçamentário e emite títulos públicos, ele permite que os contribuintes de hoje repassem parte dos pagamentos das despesas correntes aos futuros contribuintes. Então, você joga a dívida para os cidadãos que virão. Vão ter que arcar, vão ter que se virar aí com essa dívida. Pois bem, deixa eu ver aqui. Então, herdar uma dívida tão grande vai ou pode incorrer em reduzir o padrão de vida das gerações futuras. Por isso que quando a gente vê muito nesse debate sobre Estado, a argumentação de que você tem, consequentemente, um debate de que, olha, um Estado muito endividado hoje vai prejudicar o padrão de vida das gerações futuras, está em torno desse argumento do equilíbrio orçamentário. Então, você pode aumentar os impostos, o que não é defendido por quase ninguém, ou muito pouco, né? Enfim, talvez uma esquerda mais radical defenda isso, mas, em geral, você tem a argumentação neoliberal de reduzir o Estado para reduzir o endividamento e fazer com que o Estado não jogue nas gerações futuras
um custo maior e, portanto, reduz o padrão de vida. Ou seja, você está colocando em risco que a geração de cidadãos futuros terá um padrão de vida menor que a geração atual. Enfim, o que seria uma tragédia por si só. Além desse efeito direto, os déficits orçamentários, eles também têm vários efeitos macroeconômicos. Como os déficits orçamentários representam poupança pública negativa, eles reduzem, como a gente já viu lá em alguns capítulos anteriores, eles reduzem a poupança nacional, que é somado pela dívida pela poupança pública e pela poupança privada. Então, quando o governo se endivida, ele captura dinheiro na economia e, portanto, faz com que parte da poupança não vá, por exemplo, para o setor privado. Uma poupança nacional menor faz com que as taxas de juros aumentem e o investimento cai. Então, uma poupança nacional menor, capturada por essa poupança pública negativa, né, porque ela fica com o sinal trocado, faz com que a taxa de juros aumente e o investimento caia. Uma redução no investimento conduz, com o passar do tempo, a um menor estoque de capital. Um menor estoque de capital reduz a produtividade do trabalho, os salários reais e a produção de bens e serviços da economia. Portanto, quando o governo aumenta sua dívida, faz com que as gerações futuras nasçam em uma economia com rendas mais baixas e impostos mais elevados. É o que advogam os que são a favor de um orçamento equilibrado. Ainda assim, há situações, claro, em que um déficit público ele é justificável. Ao longo da história, a causa mais comum do crescimento da dívida do governo é a guerra. Nos Estados Unidos, né, como esse é um livro feito por um economista e um professor norte-americano, ele sabe mais do que todos nós, né, sobretudo brasileiros, de que os Estados Unidos, metido aí em uma centena de guerras nos últimos 100 anos, faz com que isso tenha um custo. O Estado é altamente endividado por conta disso. Então, quando um conflito militar aumenta temporariamente as despesas do governo, é razoável financiar essa despesa extraordinária por meio de empréstimos. Caso contrário, os impostos teriam de aumentar vertiginosamente durante a guerra. Impostos tão altos distorceriam profundamente os incentivos com que se defrontam as pessoas que são tributárias, levando a maiores perdas por causa do peso morto. Então, se você também coloca um imposto muito alto, a tendência de sonegação, fuga de capitais é muito grande. Então, não adianta também você elevar um imposto, botar um imposto de curto prazo nas alturas, porque você pode produzir, enfim, um efeito pior. Então, muitas vezes é melhor ir ao mercado, pegar empréstimos para se financiar. Além disso, esses impostos seriam injustos para com as gerações atuais de contribuintes, as quais já precisam fazer o sacrifício de enfrentar a guerra. Similarmente, é razoável permitir um déficit orçamentário durante quedas temporárias na atividade econômica. Então, aqui, mesmo a favor de um equilíbrio, está se defendendo que diante de uma crise econômica, por exemplo, você poderia ter um déficit orçamentário para enfrentar esse momento. Então, quando a economia entra em recessão, é normal a receita tributária cair automaticamente, porque o imposto de renda e os impostos sobre folha de pagamento são cobrados sobre medidas de renda. Então, claro, numa crise onde a atividade econômica ela já está sentindo, digamos assim, um debacle, você tem, consequentemente, o cenário de que essa arrecadação ela cai. Naturalmente ela cai porque a atividade econômica está desacelerando. Então, se o governo tentasse equilibrar seu orçamento durante uma recessão, teria também de aumentar os impostos ou cortar despesas em tempos de desemprego elevado. Então, é outro dilema. Aí, nesse caso, mais uma vez, o financiamento, o empréstimo seria razoável. Então, tal política tenderia a deprimir a demanda agregada justamente quando ela mais precisa ser estimulada e, portanto, tenderia a aumentar a magnitude das flutuações econômicas. Então, mais uma vez, diante de uma recessão, cabe muitas vezes ao Estado ir pegar um financiamento, porque justamente a sua receita cai, ele não pode aumentar os impostos brutalmente diante de um cenário de crise, e ele também não pode cortar as suas despesas, porque senão ele pode incorrer no risco de aumentar o desemprego, deprimir mais a demanda agregada e levar a economia para uma recessão maior, o que reduziria depois, num segundo momento, mais uma vez, as receitas tributárias. Então,
Nem todos os déficits orçamentários, entretanto, eles podem ser justificados pelo aperto da guerra ou pela recessão. Então, aí aqui há uma separação. Então, nessa argumentação a favor do equilíbrio, se compreende que em alguns momentos, digamos assim, especiais, extraordinários, você tem a exceção do déficit orçamentário, como a guerra e uma recessão econômica grave. Mas nem todos os déficits ou outras razões, elas explicam porque o Estado vai operar num déficit. A dívida do governo norte-americano como uma porcentagem do PIB aumentou de 26% em 80 para 50% em 95. Durante esse período, os Estados Unidos não tiveram grandes conflitos militares nem grandes quedas na atividade econômica. Então veja, aí aqui é onde está a discussão, ou seja, a dívida aumenta de 80 a 85, quase que dobra em relação ao PIB, e esses números eles são bem pequenos para a época. Hoje, nos anos 2020, é muito maior. A dívida do governo norte-americano em relação ao PIB é monstruosa. Então, eles não tiveram conflitos, né? No registro não há nenhum grande conflito e nenhuma queda da atividade econômica. Ainda assim, o governo apresentou persistentemente um grande déficit orçamentário, em grande parte porque o presidente e o Congresso acharam ser mais fácil aumentar as despesas do governo do que elevar os impostos. Então, o governo passou a gastar muito mais do que arrecada e, claro, foi incorrendo em déficits e essa dívida ela foi se acumulando. Então, o estoque da dívida foi aumentando, né? Então, eu tenho um déficit, eu me financio e à medida que eu vou me financiando, o estoque da dívida vai aumentando. Os déficits orçamentários da primeira década de 2000 podem, talvez, ser racionalizados pelas guerras do Iraque e do Afeganistão e pelos efeitos das recessões 2001, 2008 e 2009. Mas é imperativo que esse déficit não sinalize um retorno à política fiscal insustentável de uma era anterior. Então, você admitir determinados déficits em alguns momentos é aceitável, mas em outros não é nem um pouco aceitável. À medida que a economia se recupera de sua recessão mais recente e o desemprego volta para sua taxa natural, o governo ele deve alinhar as despesas com as receitas tributárias. Então, mesmo em momentos extraordinários, nestes momentos extraordinários, passados esses momentos extraordinários, o governo tem que reajustar as suas despesas com a sua receita. Se comparado à alternativa de déficits orçamentários constantes, um orçamento equilibrado significa maior poupança nacional, maior investimento e maior crescimento econômico. Significa, portanto, que os universitários que hoje se formam estarão entrando em uma economia mais próspera, que esse é o detalhe. Então, esse é o detalhe. O detalhe é que um Estado cada vez mais endividado, que não equilibra o seu orçamento, pode produzir um Estado nacional no futuro falido, com dificuldade de executar as suas atividades primordiais ou fornecimento dos serviços públicos, de se endividar mais ainda, o que vai fazer com que você tenha, portanto, uma sociedade no futuro mais pobre do que a presente, o que seria uma tragédia do ponto de vista econômico quando nós sempre trabalhamos com crescimento de longo prazo. Então, você supor que o padrão de vida no futuro vai diminuir significa, por si só, um fracasso desse Estado. Ok? Agora, contra. O governo não deveria equilibrar seu orçamento. Então, existem aqueles que não advogam a favor do equilíbrio do orçamento. Então, por que o governo não tem que equilibrar o seu orçamento? Vamos ver aí qual é a opinião desses economistas. O problema da dívida pública é frequentemente exagerado. Então, já começa com essa polêmica, né? Ou seja, quem não defende o equilíbrio do orçamento já diz o seguinte, esse papo aí de dívida pública é um exagero, né? Isso aí, dívida não se paga, né? Embora a dívida pública represente uma carga tributária para as gerações mais jovens, não é grande se comparada à renda média de uma pessoa no decorrer da sua vida. Então veja, a dívida do governo federal norte-americano, aí na época do livro, era de $25 mil por pessoa. Então uma pessoa que trabalhe 40 anos por 50 mil ao ano
receberá 2 milhões de dólares ao longo da sua vida. Sua parte da dívida pública representa, portanto, 1% de sua renda ao longo da dívida. Veja, é um argumento até que tem também, enfim, razão. A dívida, veja, o Estado tem uma dívida, se ele dividir pela população, essa dívida ela é pequena por habitante, se dividir ao longo da vida desse cara, é menor ainda. Além disso, para quem não concorda em equilibrar o orçamento, diz o seguinte: é enganoso exagerar isoladamente os efeitos dos déficits orçamentários. O déficit orçamentário é só uma parte de um grande quadro de como o governo opta por arrecadar e gastar o dinheiro. Então, é apenas um pedaço do funcionamento do Estado. Ao tomarem tais decisões de política fiscal, os formuladores de políticas afetam diferentes gerações de contribuintes de muitas maneiras. Então, tanto o déficit como o superávit orçamentário do governo, eles deverão ser considerados como as demais políticas. Então, é preciso considerar. Então, se diante de uma recessão eu produzo déficit para tirar a população da pobreza, da miséria ou da estagnação econômica, para depois eu voltar a arrecadar, inclusive como Estado, minha receita tributária voltar a subir, enfim, tem uma razão que precisa ser considerada. Você não pode só pegar a dívida pública nessa argumentação e tratar como apenas uma coisa exótica que vai destruir a sociedade. Por exemplo, suponha que o governo reduza o déficit orçamentário cortando gastos com investimentos públicos como a educação. Então, que é o que os neoliberais defendem. Estado mínimo, corta tudo, porque a ideia é reduzir os déficits. Essa política deixaria as gerações mais jovens em melhor situação? A dívida do governo será menor quando elas entrarem para a força de trabalho, o que significa uma menor carga tributária. Mas se elas tiverem menos instrução do que poderiam ter, sua produtividade e sua renda serão menores. Portanto, veja, você vai ter um prejuízo coletivo. Então, eu diminuo os gastos com educação, reduzo o Estado para reduzir o déficit. Aí essa nova geração vai chegar menos instruída, mas com menos dívida. Então, qual o sentido disso? Então, muitas estimativas do retorno à escolaridade, o aumento do salário de um trabalhador resultante de 1 ano a mais de instrução, concluem que ele é muito alto. Portanto, reduzir o déficit orçamentário, em vez de financiar maiores despesas em educação, poderia, no fim, deixar as gerações futuras em pior situação. Então, outra coisa importante. A preocupação obsessiva com o déficit orçamentário também é perigosa porque desvia a atenção de diversas outras políticas que redistribuem a renda entre gerações, o que também é importante a gente considerar. Ou seja, mais uma vez, sobre essa perspectiva de ser contra o equilíbrio orçamentário, é o fato de que, consequentemente, essa obsessão pelo déficit, ela tira o peso da importância de várias políticas públicas. Por exemplo, nos anos 60 e 70, o governo federal dos Estados Unidos aumentou os benefícios da Seguridade Social para os idosos. Essas despesas elas foram financiadas com o aumento dos impostos sobre a folha de pagamento da população em idade de trabalhar. Então, se criou lá uma taxa para financiar a Seguridade Social. Essa política, portanto, redistribuiu renda das gerações mais jovens para as gerações mais velhas, muito embora não tenha afetado a dívida pública. Portanto, o déficit orçamentário é apenas uma pequena parte de uma questão mais ampla, a de como a política governamental ela afeta o bem-estar de diferentes gerações. Em certa medida, os efeitos adversos, portanto, da dívida pública podem ser revertidos por pais previdentes. Então, suponha que um pai ele esteja preocupado com o impacto da dívida pública sobre os seus filhos. O que ele pode fazer? Ele pode contrabalançar esse impacto simplesmente poupando e deixando uma herança maior. Então, ele vai fazer o sacrifício agora para deixar, digamos, uma poupança privada, né? Enfim, uma poupança particular para o seu filho como herança. Essa herança aumentaria a capacidade de os filhos arcarem com o ônus de impostos futuros. Alguns economistas afirmam que, de fato, as pessoas não se importam
não se comportam dessa maneira. Enfim, não é porque o Estado está tendo um endividamento maior que isso vai afetar tecnicamente as minhas decisões hoje, como esse exemplo mostra. Enfim, poderia ser assim, mas não é. Se isso fosse verdade, uma maior poupança privada dos pais contrabalançaria a diminuição da poupança nacional decorrente dos déficits orçamentários e estes não afetariam a economia. Mas veja, a maioria dos economistas duvida de que os pais sejam tão previdentes, mas algumas pessoas provavelmente agem assim e qualquer um poderia fazer isso. Não é um comportamento coletivo geral, natural, mas algumas pessoas podem fazer isso, elas se tornam, digamos assim, mais precavidas, mais parcimoniosas diante de um cenário ruim que elas enxergam. Os déficits dão às pessoas, portanto, a oportunidade de consumir à custa dos filhos. Então eu vou gastar hoje em nome da despesa que vai ser paga pela geração futura. Se a dívida pública fosse realmente um grande problema a ser enfrentado pelas gerações futuras, alguns pais ajudariam a resolver esse problema, mas não é o que acontece na prática. Portanto, vamos lá. Os críticos dos déficits orçamentários às vezes argumentam que a dívida pública não pode continuar a crescer indefinidamente, mas de fato ela pode, o que também é outra falácia. Então, quem é contra o equilíbrio orçamentário, e as evidências hoje da realidade concreta do funcionamento dos estados mostra justamente isso, mostra o fato de que a dívida não pode crescer infinitamente. Pode sim, porque como o Estado faz a senhoriagem da moeda nacional, ele pode sim recorrer ao mercado indefinidamente para se financiar. Claro que isso tem um custo, enfim, outras questões, mas pode. Então, assim como um banco que avalia um pedido de empréstimo, compara as dívidas de uma pessoa com a sua renda. Nós deveríamos julgar o ônus da dívida pública em relação à renda nacional. Então, o crescimento populacional e os avanços tecnológicos fizeram com que a renda total da economia dos Estados Unidos crescesse ao longo do tempo. Como resultado, a capacidade que o país tem de pagar os juros da dívida pública também cresce ao longo do tempo. Desde que a dívida pública cresça mais lentamente que a renda nacional, não há nada que impeça a dívida pública de crescer para sempre. Então, se o PIB continua crescendo, a dívida pode continuar crescendo. Então, cresceu, cresce também, pode crescer, porque o que importa é manter uma relação dívida-PIB saudável, dívida-renda saudável. Alguns números ajudam a colocar tudo isso em perspectiva. A produção real da economia norte-americana, por exemplo, cresce em média 3% ao ano. Se a taxa de inflação é de 2% ao ano, então a renda nominal cresce a uma taxa de 5%. Então, 3% de crescimento normal, mais os preços que crescem a 2%. A dívida pública poderia, então, crescer 5% ao ano, sem aumentar a razão dívida-PIB, se manteria estável. Em 2009, então, no caso dos Estados Unidos, a dívida do governo federal que a gente já viu era de 7,6 trilhões de dólares. 5% desse valor são 380 bilhões. Desde que o déficit orçamentário federal seja menor que 380 bilhões, essa política, por quem não defende o equilíbrio orçamentário, será, portanto, uma dívida sustentável, uma dívida pagável, porque a relação dívida-PIB permanece a mesma, ainda que os números nominais aumentem, mas isso não importa. Pode ter certeza, os déficits orçamentários muito grandes não podem, para ter certeza, os déficits orçamentários muito grandes não podem persistir para sempre. Em 2010, o déficit orçamentário federal, no caso americano, foi de cerca de 1,5 trilhão, mas esse número impressionante foi decorrente de circunstâncias extraordinárias, uma grave crise financeira, uma profunda crise econômica e as respostas políticas a esses eventos. Ninguém sugere que um déficit dessa magnitude possa continuar, mas 0 é a meta errada para os formuladores de política fiscal. Então, é claro que quem não defende o equilíbrio orçamentário não defende sob certas circunstâncias também. Não quer um descontrole das contas públicas de uma maneira louca. Até porque agora não defende o 0. Então o equilíbrio, o 0 é a meta errada para os formuladores de política fiscal. Por quê? Porque o déficit ele também tem o seu papel no funcionamento das atividades públicas, dos serviços públicos e no funcionamento da sociedade.
Contanto que o déficit tenha um tamanho apenas moderado, nunca haverá um dia de ajuste de contas que force os déficits orçamentários a acabar ou a economia entrar em colapso. Então, essa é a ideia, ou seja, assim como a ideia da inflação, de uma inflação moderada, existem aqueles economistas que defendem, portanto, um déficit moderado, porque esse financiamento, esses ajustes da economia, normalmente são feitos pelo Estado, e o Estado é aquela entidade que faz essas correções econômicas e, por hora, ele entra em déficit porque ele segura, né, os prejuízos da sociedade em um determinado momento para justamente fazer esse ajuste. Então, você tem, portanto, essa argumentação em torno daqueles que não defendem um equilíbrio orçamentário, mas também não defendem um déficit orçamentário loucamente. Eles só não são a favor de um equilíbrio perfeito, ok? Então, isso é muito importante. Vamos agora